Olá pessoal, nesta videoaula estaremos aprendendo a usar o modo estatístico da calculadora. Eu estou usando aqui um emulador da calculadora HP 10S, mas para aqueles que tiverem a calculadora Casio, os procedimentos, as teclas, a saída de tela serão os mesmos. Eu só chamo a atenção para uma pequena diferença. Aqui na calculadora HP as teclas de seta estão à direita, enquanto que na calculadora Casio estão aqui no centro, e também essa tecla Mode que nós estaremos utilizando na calculadora Casio está aqui à direita das setas. Para nós entendermos o uso do modo estatístico, é interessante nós acompanharmos com um pequeno exemplinho. Então aqui nós podemos fazer os cálculos passo a passo, para que nós possamos entender o que a calculadora está fazendo quando entra no modo estatístico. Então, é um conjunto de dados pequeno, aqui com apenas 4 observações. Então, se nós quisermos calcular a média nós sabemos que é a soma dos dados dividido pelo número de dados. Então, se nós calcularmos a média sem fazer uso do modo estatístico, então basta somar os dados, 5 mais 7 mais 2 mais 9. Então isso nos dá um total de 23. Poderemos escrever esse total aqui. Então, dividido por 4, nós temos a média 5,75. Então a média é uma medida de posição importante que em geral nós temos interesse. Temos interesse também em uma medida de dispersão. Então nós vimos os conceitos de variância e desvio padrão. Então a variância populacional, representada aqui por sigma minúsculo ao quadrado, nada mais é do que a média dos desvios ao quadrado. Então, para calcular a variância, nós temos que calcular os desvios de cada dado em relação à média, elevar ao quadrado cada desvio, somar esses desvios ao quadrado e dividir pelo número de observações. Com isso, nós teremos a variância populacional calculada. Eu tenho aqui um pequeno gabarito. Então, se nós pegarmos a primeira observação, que é 5, subtrairmos da média, 5,75, nós temos o primeiro desvio, que é menos 0,75. É um desvio negativo porque essa observação está abaixo da média. Então, elevando ao quadrado, fazendo uso dessa tecla aqui, então igual, temos o primeiro desvio ao quadrado. Então, se nós fizermos isso com as 4 observações e somarmos os 4 desvios ao quadrado, temos um total de 26,75. Então, esse é o numerador da variância. Então, dividindo pelo número de observações, dividido por 4, nós temos a variância populacional, 6,6875. Então, no nosso gabarito é esse valor que está aqui, ó. Então, a variância populacional. Nós definimos também o desvio padrão, que corresponde à raiz quadrada da variância. Então, se nós calcularmos a raiz de 6,6875, temos o desvio padrão populacional. Em geral, é muito mais comum nós estarmos trabalhando com uma amostra, e nesse caso fará sentido calcular a variância amostral, que eu estou representando aqui por S ao quadrado. A fórmula tem o mesmo numerador, a diferença que aparece é o denominador, que ao invés de dividirmos pelo número de observações, dividimos pelo número de observações menos 1, o chamado número de graus de liberdade. Então, se nós voltarmos aqui no nosso gabarito, nós tínhamos um total, o numerador corresponde a 26,75. Então, dividindo esse numerador pelo número de observações menos 1, 4 menos 1, 3, nós temos a variância amostral, que ela está apresentada aqui, 8,9167. Se nós extrairmos a raiz deste valor,
Então, raiz de 8,9167, nós temos o desvio padrão amostral, aqui arredondado para 4 casas decimais. Então, essas medidas descritivas podem ser obtidas fazendo uso do modo estatístico da calculadora. Como é que nós acessamos o modo estatístico? Clicando aqui na tecla Mode. Então, clicando nela, aparece um menu com 3 opções. Na calculadora Cássio, também, clicando aqui em Mode, vai aparecer a mesma tela. As calculadoras Cássio da série FXMS. Então, nós temos, na primeira opção, o modo computacional usual, que é o que estávamos usando até agora. O modo estatístico é essa opção 2, simbolizado pela sigla SD, que é a abreviação da palavra inglesa para desvio padrão. Então, dando a opção 2 aqui, vai aparecer SD aqui no alto da tela, então estamos no modo estatístico. Então, dentro desse modo, nós podemos entrar com o nosso conjunto de dados. Isso é feito digitando cada dado seguido da tecla M+, que na realidade, dentro do modo estatístico, consiste na opção DT. DT é a abreviação da palavra inglesa data, que significa dados. Então, clicando uma vez, N igual a 1, significa que temos um conjunto de dados com uma observação. Podemos assim entrar com os demais dados. Então, 7, 2 e 9. Então, temos aqui as 4 observações armazenadas na calculadora. Então, podemos pedir as mesmas medidas que já havíamos calculado, a média, desvio padrão e a variância, acessando aqui o menu SVAR. Então, para isso, precisamos teclar a tecla Shift 2. Com isso, nós entramos no menu em que temos, na primeira opção, X barra. Então, a calculadora usa a letra X. Então, o X barra para ela é correspondente ao que eu chamei aqui de Y barra, ou seja, a média. Então, dando a opção 1 igual, temos a média como calculada anteriormente, 5,75. As outras duas opções nos fornecem desvios padrões. Temos aqui o desvio padrão populacional e aqui o amostral. É fácil perceber aqui na notação da calculadora a diferença entre os dois, embora ela use a letra sigma para ambos. Aqui o denominador foi o número de observações, ou seja, a variância populacional foi calculada e dela, extraindo a raiz, temos o desvio padrão populacional. Se o denominador é n-1, nós temos o desvio padrão correspondente, o amostral. Em algumas calculadoras Cássio, aparece aqui a notação sigma na opção 2 e a notação S, em concordância com a notação que eu utilizei aqui. S, enquanto raiz do S ao quadrado, vai nos dar o desvio padrão amostral. Então, tínhamos aqui esses valores amostrais aqui no gabarito. Então, se damos a opção 3, igual, temos o desvio padrão amostral. Se nós elevamos ao quadrado este valor, temos a variância amostral. Ok? Se nós tivéssemos interesse, como é que poderíamos obter aqui a variância populacional? Então, entraríamos aqui no menu da tecla 2. A opção 2 nos dá o desvio padrão populacional. Então, este valor elevado ao quadrado corresponde à variância populacional 6,6875, como havíamos obtido anteriormente. Então, o modo estatístico permite que nós obtenhamos essas grandezas mais importantes. Entrando aqui no menu da tecla 1, podemos obter algumas outras, como a soma dos dados ao quadrado, a soma dos dados e o número de observações. Por exemplo, a opção 2 nos dá aquele valor 23, correspondente a esse somatório aqui.
a opção 3 nos dá o número de observações, que é igual a 4. Eu chamo a atenção para o fato que os dados, eles estão armazenados aqui na calculadora, então utilizando as setas nós podemos acessar esses dados. Então o primeiro dado correspondia ao valor 5, que apareceu com uma frequência, apareceu uma única vez. O segundo dado 7, o terceiro dado 2 e o último dado 9. Vamos supor que você tenha digitado um dado errado. Vamos supor que ao invés de 2 aqui, seja o valor, digamos, 6. Então, nós podemos deletar este valor e digitar o correto. Como é que nós deletamos esse valor? Basta teclar aqui a tecla Shift, que nos vai acessar a função CLR aqui no M+. CLR é a abreviação de Clear. Então, com isso, nós deletamos a observação 2, então voltamos a ter apenas 3 observações. Então, a primeira é a observação de valor 5, a segunda 7, e a terceira agora passa a ser a 9, uma vez que nós deletamos a observação 2. Se queremos entrar, se o valor correto era 6, digamos, então ele vai colocar na quarta observação. Tá ok? Se você quiser limpar todos os dados da memória, também voltamos a acessar aqui pela tecla Shift um CLR, mas o CLR que está aqui na tecla Mode. Então, aqui vai abrir um menu em que temos a opção de limpar os dados sem sair do modo estatístico. Aqui nós limpamos o modo, ou seja, voltamos ao modo computacional da calculadora, e aqui limpamos tudo. Então, dando a opção 1, igual, olha só, n igual a 0, ou seja, nós limpamos os dados sem sair do modo estatístico. Podemos assim entrar com um novo conjunto de dados. Então vocês tinham visto, que a cada dado corresponde uma frequência. Então, se nós pegarmos aqui um outro exemplinho, aqui nós perguntamos a 54 pacientes de um hospital o número de vezes que praticam esporte por semana. Então, 18 pacientes não praticam esporte, 6 pacientes praticam uma vez por semana, 16 deles praticam 2 vezes por semana e assim por diante. Então, como é que nós entraríamos com um conjunto de dados assim? Poderíamos digitar o valor 0 18 vezes, o valor 1 6 vezes, mas uma maneira mais prática é fornecer o valor da frequência de cada um. E isso é feito através desse ponto e vírgula, acessado também pela tecla Shift. Então, o valor 0, se nós colocamos aqui o ponto e vírgula, podemos fornecer o valor da frequência com que esse valor 0 aconteceu 18 vezes. Então, dt, temos lá, olha, n igual a 18, 18 valores iguais a 0. Então, podemos fazer isso com os demais. Então, o valor 1 apareceu neste conjunto 6 vezes. O valor 2 apareceu neste conjunto 16 vezes. O valor 3 apareceu 8 vezes. E, finalmente, o valor 4 apareceu 6 vezes. Então, nós temos aqui um total de 54 dados armazenados correspondentes aos 54 pacientes. Então, esta é uma forma mais prática de entrar com esses dados. Então, podemos calcular uma média. Se nós pedirmos a média aqui, temos que nesse conjunto de dados, em média, os pacientes praticam esporte 1,59 vezes por semana. Então, esta é uma maneira mais prática de entrar com os dados quando os valores se repetem. Então, podemos limpar aqui toda a memória. É isso aí.